Salve galera, começando mais um episódio Incendiados Podcast e o nosso assunto de hoje é as parábolas de Jesus. Por que ele falava de parábolas? O que eram elas? Vem com a gente nessa, bora! É isso aí galera, começamos mais um episódio Incendiados Podcast. Hoje eu tô aqui mais uma vez com o Vitão. Você tá bem, Vitão? De novo. Bom? Estamos aí. Como é que foi o dia? Foi bem, graças a Deus. Tranquilo e calmo? Tudo certo. É isso aí. Deixa eu falar um negócio pra você. Curte esse vídeo agora, senão você vai esquecer. Já deixa o like agora, quando você abrir o vídeo, já curte, comenta, compartilha, porque vai ser muito abençoador. Nós estamos aqui no terceiro episódio do nosso especial de Natal, no mês de dezembro. Nós já falamos sobre Jesus no Antigo Testamento, já falamos sobre a humanidade de Jesus e hoje nós vamos falar sobre as parábolas dele. O Vitão é nosso convidado hoje para falar sobre esse assunto. Por que Jesus usava parábolas, o que são as parábolas, o que elas têm para nos ensinar, e entre vários assuntos. Então vai ser muito abençoador. Então já curte esse vídeo, fica com a gente e bora lá. É isso aí, Vitão, parábolas. Como é que a gente começa esse assunto? Bom, vamos começar do começo, né? O que é uma parábola, né? O que é uma parábola? Uma parábola, basicamente, cara, é uma história. É uma história fictícia que você usa para ilustrar alguma coisa. E Jesus, ele usava muito isso. Um terço de tudo que a gente tem registrado que Jesus falou, enquanto Jesus Cristo, o homem aqui na Terra, um terço foi parábola. Nossa, é muito grande. Um terço. É coisa pra caramba. A gente tem mais ou menos aí em torno de 40 parábolas. E era isso, eram basicamente histórias que ele contava que serviam para ilustrar alguma verdade sobre o reino de Deus que ele estava querendo revelar ou sobre algum assunto que ele estava ensinando. E... bom, é isso. E eram histórias não reais, né? Eram histórias não reais para trazer uma verdade real ali, né? Exatamente. Porque às vezes a gente lê e a gente acha que aquilo é tá contando literal, que ele viu, né? Só que é uma alegoria, né? Um símbolo, muitas vezes isso. Um exemplo. Igual hoje a gente vai explicar alguma coisa e dar um exemplo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A diferença é que era Jesus, né? Ele era amigo nisso, ele né? fazia muito melhor que a gente. É legal observar que Jesus usava até a natureza, aquilo que estava em volta dele ali. Parecia que Jesus ele era natural no ensino dele, não era uma coisa sintética. Você estava ali, ele usava exemplos cotidianos ali e trazia uma verdade. Girava em torno, geralmente, da sociedade, né? Que pra gente, às vezes, hoje, sei lá, dar um exemplo de um pastor como ovelha, a gente fica, cara, sei lá, nunca vi uma ovelha na minha vida. Né? Exatamente. Mas pra galera naquela época, não, né? Era normal. Talvez se Jesus viesse hoje, ele ia usar o exemplo de um diretor de uma empresa, sei lá, o que cuida de provavelmente um carro, alguma coisa. Alguma coisa assim, só que pro pessoal lá era natural cuidar de ovelhas, eles sabiam que eles trabalhavam, né? E isso é o tempo todo, né? A gente abre o Novo Testamento, depois de Jesus inicia o ministério dele, ele faz muito isso, né? E tem alguma em mente aí já pra gente começar a lembrar, né? Acho que principalmente, né, faltou a gente falar do porquê que ele usava parábolas. Os discípulos dele uma vez perguntaram para ele, né, falou, pô Jesus, por que você só usa parábola? E ele falou que estava cumprindo uma promessa, uma profecia de Isaías, né, que ele iria falar por parábolas, mas o povo não ia entender. Então, ali era mais uma profecia no Antigo Testamento que se cumpria em Jesus através do ensino dele com as parábolas. E a ideia era essa mesmo, né? Além de ele cumprir uma profecia e ela servir para um ensino, ela servia meio que como um filtro também, né? Você pegava o fariseu, ele ouvia uma parábola e dava risada. Não tava nem aí. A gente vê, eu acho que é em Lucas 14 ou 16, alguma coisa assim, que você vê que e os fariseus riam dele, arrazoavam, né? Tiravam sarro de Jesus. Então, o cara que não está interessado, ele vai ouvir aquilo e falar, é palhaçada. O que esse cara está falando? Só que o cara que está interessado, por mais que às vezes ele não entenda, ele faz igual aos discípulos, né? Em Mateus 13 a gente vê os discípulos, olha Jesus, né? Por que você fala por parábola? Por causa disso, disso e disso, né? Estou cumprindo uma profecia. Aí os discípulos, beleza, né? Aí ele conta a parábola do semeador e a parábola esqueci a outra. Mas enfim, a parábola do semeador. E aí os discípulos perguntam, né? A do joio e do trigo. A do semeador e a do joio e do trigo.
Aí os discípulos, eles não entendem, eles esperam a explicação. Fala, poxa Jesus, não entendi. Você me explica? Aí ele prontamente Ele vai e explica. É isso. Olha, o semeador sou eu. E ele detalha toda a palavra. O diabo planta o joio, os anjos são os ceifeiros, ele vem traduzindo, né? Então é um filtro, isso funciona pra gente hoje. Às vezes a gente está lendo a Bíblia, eu não entendi. Pergunta. Entendeu? Jesus, não entendi, me explica. Tá bom, filho, ele explica. Ele explica. Ele explica, pode não ser na hora que você está lendo, às vezes ele vai explicar através de uma outra pessoa. Às vezes é no próximo versículo. No próximo versículo, às vezes através, sei lá, você vai mandar uma mensagem pro teu pastor, você vai procurar um vídeo no YouTube, sei lá, se vira, tem que ter interesse, né? Os discípulos, eles tiveram interesse, eles tinham acesso à fonte. Nós também temos. Às vezes pode ser hoje, né? Pode ser. Jesus me explica. Aí fala, nossa, entendi. Abri um podcast aqui e tô entendendo o que Pois eu tô falando. Pode ser. Porque a gente às vezes tem mania de ler, às vezes um capítulo da Bíblia isolado, aquele pessoal que a Bíblia divide em dois assim. Vou abrir. Aí abre e vai lá, parábola do semeador. Aí ele lê, ele não entende nada. Não sabe de onde veio, pra onde vai. Não sabe de onde veio, não sabe pra onde vai, só que ele continua lendo a Bíblia, aí ele vai entendendo. E a Bíblia acaba explicando a Bíblia no final das contas. Às vezes até a gente mesmo, né? Às vezes, sei lá, às vezes a gente organiza a nossa leitura, eu vou ler um capítulo por dia. Aí você lê lá, é Mateus 12. Beleza. Passou o seu dia, vai dormir e chega outro dia. Aí você vai ler Mateus 3. Às vezes a gente tá nessa também, né? Um capítulo tá isolado, né? Então às vezes a gente precisa, cara, não entendi, deixa eu relembrar o que tá no 12. Ah, tá, entendi. É verdade, ele tava falando com os fariseus. Tá, e depois, ele continua alguma coisa? Ah, não continua. Bom, então eu vou me ater aqui, né? A gente precisa querer, cara. A parábola é isso. Porque... E a Bíblia, detalhe que a Bíblia, ela é versículos e capítulos para nós hoje, mas ela não era assim, né? Não. Ela era escrita corrido, né? Corrido. Então se você quisesse entender, você tinha que ler a história inteira. E assim, né? A Bíblia também, o contexto dela não é só capítulo, livro, é ela toda. Ela né? toda. Ela toda. Às vezes você precisa de outras verdades, outras coisas para você poder entender. Exatamente. Enfim, aí é a leitura da Bíblia, né? Aí é o especial de Natal, é exatamente o que a gente fez, exatamente trazendo ali Antigo Testamento, profecia de Jesus, a humanidade de Cristo, para você no final das contas entender o que é o Natal, por exemplo. Entender qual foi o sentido de Jesus nascer e morrer por nós. Tudo isso fica muito vago quando a gente só lê ali Jesus morrendo na cruz. Ah, tá bom, Jesus morreu, beleza, mas quando você entende o corpo todo da Bíblia, traz um peso imenso, traz realmente o que ela quer dizer, né? Sim. E aí, acho que a gente podia pegar uma, né, pra gente entender, porque é do que a gente fica pensando, né, tá, beleza, mas por que ele quer explicar o reino de Deus? Ele tá usando uma figura. Por que ele não fala logo então? Ó, no reino dos céus, o menor é o maior, beleza? É assim que funciona. Não, ele vem, conta uma história. Por quê, né? Eu acho que grande parte disso é porque ele contando uma história, ele consegue passar muito mais informações do que só dando uma resposta direta. Entendeu? Então quando ele monta uma história, monta uma narrativa, ou às vezes um conjunto, né? Às vezes ele divide em duas, três parábolas para poder explicar um ponto, a gente vê que, cara, você começa a estudar teólogos, outras pessoas que estudaram a Bíblia, tem vários entendimentos da mesma coisa. Da mesma coisa. E eles se completam, não necessariamente um anula o outro, mas eles se completam. Então você vê a quantidade de informações que Jesus passava às vezes em 3 frases. Tem parábola muito curta, às vezes 3 frases ali ele passava uma informação que você fala, cara, resume tudo. E por isso que é o legal da parábola, né? Então Jesus, 1/3 do que ele falou é parábola. Se não fosse parábola, talvez a gente tivesse uma Bíblia com o dobro do tamanho, pô. Pra ele explicar tudo. É verdade. Tudo o que ele passou. E o legal da parábola é que a gente consegue visualizar a história, né? Igual quando ele fala uma ovelha perdida, a gente já começa a imaginar uma ovelha no meio do pasto, a gente consegue visualizar isso, né? Carregando nas costas. Carregando nas costas. Cara. Aí você vê a informação que ele não passa, mas já vai além, né? Tipo, cara, quantos quilos pesa uma ovelha, cara? Deve pesar, né, o negócio nas costas, cara. Então é coisa que aí você já começa a viajar, né? Nossa, levou sobre si as minhas dores, enfim. É isso que é legal da parábola. Às vezes tem coisa que não necessariamente é uma verdade para todo mundo, mas é uma verdade que salta ao meu olho, por exemplo. Uma coisa que eu tô lendo, que Deus quer falar comigo, ele usa aquela parábola ali hoje para falar, olha, tem isso daqui. E tem uma coisa, viva a palavra, a gente falando de contexto geral da Bíblia, a gente entender que Deus ele tinha um povo, e no Novo Testamento Paulo fala que a barreira de separação foi quebrada, e todos agora são um, né? Nós somos um, nos tornamos a igreja. E tem aquela parábola dos trabalhadores da última hora, né? Que o patrão promete ali um salário, um que vai trabalhar o dia inteiro e o outro chega no final
e ele recebe a mesma coisa. E aquilo ali é refletindo a igreja, né? Que a gente chegou no final, mas vamos receber a mesma coisa, o mesmo recurso, o mesmo prêmio. Os últimos serão os primeiros. Isso é muito legal, assim. E tem um exemplo depois na crucificação também, o ladrão na cruz, né? Tipo, se alguém perguntar pra ele, mano, o que é graça? O cara fala assim, velho. Mas eu tô aqui. Sei lá. Exatamente. Tem um vídeo que eu vi na internet esse dia, uma paródia, né? O cara chega no céu, beleza. Qual igreja você era? Igreja? Sei lá, mano. Sei lá. O que você fazia na terra? Eu era um ladrão. O que você tá fazendo aqui? Eu não sei, cara. O cara do meu lado lá mandou eu subir. O que tava do meu lado na cruz. E, tipo, é isso, né? É isso. Isso é o que a gente chama de o escândalo da graça. Né? Porque às vezes a gente, no nosso coração, a gente tenta colocar coisas a mais, ou tentar se achar digno, mas na verdade é crer em Cristo. Foi o que aquele ladrão fez. O cara tinha uma vida indigna a vida inteira. Porque Jesus falou que ele podia estar lá. Tá lá. Sim, Jesus assim, manda. Jesus manda. Jesus é o soberano da história e a graça tá aí, de graça. Não foi de graça, mas é pra nós de graça. Pra gente é de graça. A graça, o pessoal chama a graça barata, né? Mas é a graça caríssima. Isso custou a vida do próprio Deus, Jesus. Aí eu pensei em a gente pegar Lucas 15, que é um conjunto de 3 parábolas, né? A da ovelha perdida, a dracma e a do filho pródigo. A do filho pródigo que provavelmente é que mais foi estudada e pregada, né? Eu acho que é a mais famosa, né? De todas, acho que a do filho pródigo é a mais conhecida. O Lucas 15, né? Lucas 15. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que são 3 parábolas. E Jesus ele propõe essas parábolas porque ele começou a pregar e começou a chegar publicanos, pecadores, a escória da sociedade, né? Aí os fariseus olham e falam, que esse cara tá aí? Quem é ele que recebe pecador, que anda com publicano? Aí Jesus ele começa a contar essa parábola, então ele falou, tá bom, então vou explicar um negócio pra vocês. Aí ele propõe a das 100 ovelhas, né? Vamos ler, no versículo 4. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então você vê, são 4 versículos. Acabamos 7, né? Mas a quantidade de informação que Jesus já traz aqui, se ele fosse simplesmente explicar só o último, mas eu venho para o pecador porque o justo não precisa de arrependimento. Então, mas e aí? Aí contando a história, ele consegue detalhar até detalhes e mais informações de como que ele faz isso. Porque aí aqui no caso o pastor é quem? É Jesus. Então ele vai em busca da ovelha. Então o que ele faz? Ele deixa as 99 num lugar seguro. São justas, elas são no lugar correto. Não precisa de um pastor empenhando o trabalho para buscar elas. E ele vai em busca da perdida. E para mim o que chama mais atenção, assim, que salta aos olhos é que quando ele a encontra, ele põe sobre os ombros, cheio de alegria. E aí, foi o que eu falei agora, foi o que veio na minha cabeça, né? O peso da ovelha. Porque assim, você imagina, por que ele colocou a ovelha no ombro? Talvez ela não conseguia andar, estava machucada. Provavelmente. Estava machucada, estava com alguma dor, estava cansada porque... Às vezes foi até por isso que ela se perdeu. Pois é. E aí ele põe no ombro, aí a gente lembra de Isaías. Ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados. É o que ele faz com a ovelha. O castigo botou no ombro. É o que ele faz com a gente também, entendeu? Ele põe a gente no ombro e carrega pro céu, cara. E detalhe, ele faz isso cheio de alegria. Cheio de alegria. Cheio de alegria. Não é por... Ele ama fazer isso, né? Cheio de alegria. E aí ele vai, e aí ele fala que chamou todo mundo pra se alegrar com ele. E aí a gente vê que tem festa no céu por um pecador que se arrepende. Porque mais vale um que se arrependeu do que os justos que não Os justos já estão lá, entendeu? É. Se arrependeu. Beleza. Aí ele complementa com outra. Ou então, qual é a mulher que tendo 10 dracmas
Se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, de novo, ele ilustra o céu alegre por um pecador que se arrepende, só que agora ele compara o pecador com uma moeda. Com outro exemplo. E aí, que já viaja de novo, né? Porque você vê, a moeda ela se mexe? Não. Ela não se mexe. É um negócio que fica parado. E aí dá pra gente entender também que é assim a nossa vida, né? Tipo, nós estávamos mortos. Eu ia falar que nós estávamos mortos em nossos delitos. E aí vem Jesus e nos dá vida. Ele nos resgata e nos dá vida. E aí, com o pecador que se arrepende, tem alegria no céu. Outra coisa também, é que uma maneira que dá pra gente entender, é que você vê, né? São 3 parábolas, mas por que ele faria 3 parábolas para explicar a mesma coisa? É porque... A primeira já resolve. Mas às vezes são exemplos diferentes, né? Mas a primeira já resolve, é bem clara a primeira. Não, é bem clara. É bem clara. Por que ele propõe e mais aí duas? O pessoal não entendia. O que o pessoal fala também, que eu vi esses dias, faz muito sentido, é que Deus, ele é trino, certo? Sim. São 3 em 1. Beleza. Aqui a impressão que dá é que é a obra de cada um deles. Então o primeiro é Jesus, o pastor. No outro é o Espírito Santo, iluminando com a palavra. E na terceira é o Deus. O Pai. É o Deus Pai. Aí a gente pensa, mas como? A gente volta lá pra... Volta não, né? Vai. Pra bênção apostólica. Que a graça de Jesus... A comunhão e a consolação. A comunhão e a consolação do Espírito e o amor do Pai estejam conosco. Então a gente vê o amor do Pai aqui, a gente vê a graça do bom pastor e a gente vê a comunhão do Espírito, que não só foi lá e achou, mas estava iluminando para poder encontrar e iluminou aquela moeda e se alegrou com ela. Eu acho que esse tema da Trindade na Bíblia é um dos temas mais difíceis de se entender e mais maravilhosos também, né? Porque a gente vê a Bíblia apresentando os 3 como Deus e um Deus só, distinto em 3 pessoas diferentes, 3 pessoas e um Deus. A gente vê que pessoas que às vezes têm características diferentes, fazem coisas diferentes, mas que são um Deus só. Sim. Quando você adora um, você adora todos. São funções diferentes, né? E às vezes eles aparecem no mesmo momento, né? Tipo no batismo de Jesus. Essa é clássica. Batismo de Jesus. Deus Pai falando, esse é meu filho de quem me alegra. Aí tá o filho. E aí vem a pomba representando o Espírito Santo. A prova que não é um só, né? A prova que são 3. Só, né? São 3 que compartilham a mesma divindade. Fica difícil pro cara defender que é um só, né? Fica difícil, porque Jesus o tempo todo ele fala com o Pai. Ele fala com o Pai, ele ora ao Pai. E ele fala que vai vir outro, o Consolador. Se ele é o Pai, ele está falando com quem? Esquizofrênico. Esquizofrênico, exatamente. Aí não. Então beleza, foi a da ovelha, Jesus o bom pastor, e da dracma, o Espírito Santo que ilumina, que mostra o caminho pra gente pela palavra. Beleza, a gente vem para do filho pródigo. E Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou,
E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele informou: O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Você vê, essa daqui é... Sensacional. Cara, ele define toda a obra de redenção. E o que tem de informação que dá pra tirar daqui, cara, é doideira. Tem umas 10 pregações ou mais, né? Pra mais, cara. Você é doido. Às vezes eu ouço pregação disso daqui ainda, eu paro assim e falo, nossa... Eu nunca tinha visto, sério, cara. deixa eu anotar. Da onde que o cara tirou esse entendimento, cara? Então é doideira. Então você vê, a gente tem o pai e 2 filhos. Um mais novo e um mais velho. O mais novo vai lá e decide ir embora com os bens. Isso daqui já é uma declaração forte, né? Porque naquela época, para o povo judeu, um filho chegar para um pai e falar: Olha, eu quero a minha herança, ele está literalmente dizendo: Pai, para mim você morreu, então eu quero o meu dinheiro, eu vou sumir, não quero mais olhar para sua cara e ver você. Então nisso a gente já vê a profunda tristeza que deve ter gerado no pai. E a saudade, pô, era um filho que ele amava. A saudade e a tristeza que isso gerou nele. E a gente vê o tamanho do esforço que o filho pródigo teve que ter para voltar também. Porque ele teve que voltar atrás de uma palavra dessa. O cara tem que realmente ter perdido tudo e ter arrependido, né? E aí tem uma palavra-chave aqui que fala, né? E Caim em si. E Caim em si. Isso é fundamental, porque nas outras parábolas a gente vê Jesus indo buscar, a gente vê a mulher procurando a dracma. A impressão que dá é que a ovelha e a dracma não tinham opção. Exatamente. Não tinha participação nenhuma nisso. Só que a gente vê no final da parábola Jesus falando: olha, a alegria, a festa é por um pecador que se arrepende. Que se arrepende. Então ele vem do filho perdido e ele mostra isso. Olha, ele caiu em si. Ele falou: cara, eu pequei contra Deus e contra o meu pai. Então vou voltar, vou pedir desculpa. Eu quero ser só um servo dele. Para mim tá bom, pelo menos eu tenho que comer, tenho onde dormir, tenho que vestir. Tá ótimo. Ele chega lá e é filho. Aí chega lá e é constrangido, né? Constrangido. Você fica imaginando o tamanho do constrangimento do cara, né? Tipo, ele chega... Nossa, eu quero Imagina a situação, né? Ele chegou ali. O cara chega, provavelmente, roupa rasgada, descalço, porque para ter enfatizado tanto que deu uma sandália para ele devia estar descalço. Então o cara vem andando, sabe-se Deus de onde, descalço, com fome, porque se ele queria comer a comida do porco e não deram, devia estar com fome. Demais, né? Porque o cara comer a comida do porco. Devia estar magro, devia estar vindo praticamente se arrastando. Ele chega, o pai já recebe com um abraço. Já começa por aí. Não é aí pra nada. O pai já vai ao encontro, já recebe com um abraço. O cara devia estar fedorento sem tomar banho, o pai já recebe com um abraço. Aí ele fala: olha, pai, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, né? Deixa eu ser um trabalhador seu. Aí o pai olha e fala: não, vai lá, pega o anel, pega a aliança, pega a melhor roupa, mata o novilho, vamos fazer uma festa. Que meu filho voltou. E o constrangimento aumenta mais ainda, né? Imagina ele na festa, tipo, aquele monte de coisa acontecendo em volta dele, galera dançando, cantando, nossa, o Júnior voltou, tá ligado? O Júnior voltou, que alegria. Aí chega o irmão mais velho, tipo, cara, eu não vou entrar. Eu não
vou entrar. Que ridículo isso, mano. O cara sai, gasta o dinheiro, volta e é recebido com festa. Aí a gente tira um monte de lições, né? Às vezes o filho mais velho é a gente dentro da igreja, com uma pessoa que volta. A gente nunca só martela, mas a gente nunca percebe que pode ser a gente, né? Às vezes o filho mais velho é a gente, às vezes a gente já foi o filho mais velho. Cara, eu critiquei alguém que voltou, eu critiquei alguém que fez coisa errada na igreja, mas se arrependeu e agora está trabalhando, está fazendo, e Deus está abençoando. Tem gente que olha para o irmão sendo abençoado e fala, cara, por quê? Não merece. É síndrome do irmão mais velho. Só que você vê que o pai ele fala um negócio pro filho que é fundamental, né? No 31. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. E o cara não se deu conta, pô. Ele estava lá trabalhando, fazendo um monte de coisa. A primeira coisa que ele fala, olha pai, eu trabalhei, eu fiquei aqui, eu te obedeci, cumpri os mandamentos, fiz tudo certinho. Nunca teve um ouvido para mim, nunca pude matar. Aí o pai vira e fala, ué, tudo aqui é seu, praticamente você não matou o que você não quis. Você tem o tempo todo aí. Tudo aqui é seu. Tudo aqui é seu. Ele fala, né, vem, alegre-se comigo, porque seu irmão estava morto, ressuscitou. Tudo aqui é seu. E às vezes a gente tem esse sentimento que o filho mais novo voltou querendo ter e o filho mais velho tinha. Às vezes a gente é resgatado como uma ovelha perdida, só que a gente quer ser servo. A gente quer ser servo, a gente quer o tempo todo ser servo, a gente quer o tempo todo fazer coisas para Deus. A gente vira, às vezes, um monte de Marta, né? A gente quer ser servo, a gente corre para cá, corre para lá, vem para cá. Aí Deus olha e fala, mas não tinha nem para ser filho. Entendeu? Não tinha nem para ser servo. Faz parte. O filho obedece o pai, ele vai fazer, ele vai colaborar. Só que assim, eu te chamei para ser filho. É co-herdeiro com Cristo. É o que ele está falando. O que é meu é seu. O que é meu é seu. O que é meu é seu. E às vezes a gente fica nessa, né? A gente, com esse sentimento de, sou servo, e vê um Deus distante, um Deus Senhor. Quando Jesus, no Novo Testamento, apresenta pra gente um Deus Pai. Um Deus Pai. Um Deus Pai. É justamente esse Pai amoroso que é o Deus que nos salva, que nos resgata. Acho que é por isso até que Jesus, por isso que ele contou as duas primeiras e ele fechou com essa. Tipo, olha, beleza, resgata, só que assim, precisa cair em si, precisa o arrependimento. E uma vez, eu não chamo vocês para ser servo. Participação do homem. Não chamo vocês para ser simples ovelhas, eu chamo vocês para ser filhos, amigos. Filhos, amigos. Esse que é o nosso chamado. Então você vê, Jesus ele podia simplesmente falar, olha, eu estou falando com esses pecadores porque tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Não para um justo que continua justo. Já está lá. Ele tinha matado em 2 versículos, o capítulo 15 até 2 versículos, tá ligado? Mas não, ele vem com as parábolas e olha a riqueza de coisas que ele traz pra gente com as parábolas. Ele praticamente definiu a obra inteira de redenção. E o peso que isso traz, né? Porque talvez se fosse os 2 versículos, a gente não estaria comentando sobre essa parábola hoje. Não, a gente tinha passado batido. Ah, é verdade, tem alegria, né? Aí quando alguém se arrepende na igreja, a gente vai falar, olha, tem festa no céu, porque ele se arrependeu, entendeu? Pô, a gente ia passar batido. E todo mundo fala o filho pródigo, todo mundo conhece. Porque fica marcado, cara. Fica marcado. E esse é o legal da parábola. Esse é o legal. É um negócio que é pra gente mastigar, cara. É aquele tipo de coisa que você lê na Bíblia, não é aquele versículo, aquele capítulo que você lê e você entende. É aquele negócio que você lê de manhã, você fica o dia, você fala, cara. Aí você vai deitar, você fala, cara, filho pródigo. Aí você dorme, você acorda e fala, cara, não acredito. O pai perdoou mesmo. E é assim que Deus faz. Então esse acho que é o maior valor da parábola, é que ela fica. Essa é o que você falou, é uma história. Então é fácil da gente aprender, é fácil da gente decorar, é fácil da gente imaginar. E a gente às vezes entra naquela crise de achar que a gente está longe demais de Deus para poder retornar, né? A gente acha que a gente já pecou demais, e a gente olha pro filho pródigo e fala, meu, o que esse cara não fez? Nas últimas circunstâncias da vida e o pai ainda estava de braços abertos para ele. Sim, não deu nenhum sermão, né? Não deu, não, recebeu. É isso que é doido. É realmente aquele negócio que as coisas velhas se passaram, né? Não teve nenhum sermão. Só Deus consegue fazer isso, né? Só Deus, não teve nenhum sermão. O filho chegou, o pai já olhou, cara, tá arrependido, não tem mais o que falar. Não precisa mais nada. Então, vamos festejar. Se a gente juntar essa parábola com aquela que eu falei dos trabalhadores da última hora, a gente consegue exemplificar também, né? Porque os 2 filhos, eles têm o mesmo prêmio, a mesma recompensa, tudo que é do pai deles. Não importa se um chegou depois, se um chegou antes, se um saiu e voltou,
No final das contas, tudo é a mesma coisa. Então é o que Jesus tenta mostrar pra gente o tempo todo. Mano. O tempo todo, a maior... Eu acho que a verdade mais absurda que a gente vê mais no Novo Testamento, né, que a gente vai ver isso. É que a gente não é simplesmente salvo, porque já tava bom. Tava você muito bom, pensar, né? Entendeu? Já tava muito bom ser salvo. Olha, não tem como você ser salvo, eu tô te salvando, tá bom? O que eu preciso fazer? Nada. Cara, isso já é absurdo. Isso já é maravilhoso. Aí se ele chamasse a gente só pra ser servo, olha, você vai ter o mínimo pra viver e você vai trabalhar pra mim. Cara, já tava bom demais. A gente foi salvo e ainda vai ter uma participação para a salvação de outros, né? A gente não vai, ela não vai vir por meio da gente, mas nós vamos ser uma ferramenta, entendeu? Nós vamos ser uma ferramenta e vamos cooperar para esse reino. Olha, isso já é maravilhoso. Aí vem o Novo Testamento e mostra pra gente, então, você é filho de Deus. E você sendo filho, você é esse mais novo aí, ó. Você é co-herdeiro com o mais velho. E quem é o mais velho? É Jesus. É óbvio que ele não é este filho mais velho, rancoroso, que aponta o dedo, óbvio. Mas a gente sabe que ele é o nosso irmão mais velho, ele que ressuscitou primeiro, ele que foi a primícia dos mortos. Então ele é o nosso irmão mais velho, e a gente vai ser co-herdeiro com ele. E a gente não entende o filho, o peso do filho, né? Se a gente pegar a Bíblia, é muito raro no Antigo Testamento isso acontecer. A gente vê anjos sendo chamados de filhos. E no Novo Testamento ele chama a gente de filhos. Alguém chamar de pai no Antigo Testamento você não vê. Não vê. Você vê assim, o pai da nação. Era plural. Mas essa relação, igual Jesus, Abba, essa relação próxima, meu pai, cara. E aí quando Jesus fala, né, quando vocês me reconhecerem, vocês vão ter o poder de serem chamados filhos de Deus. Você vê o tamanho do peso disso. E em Mateus 13 também, né, quando Jesus está explicando a parábola para os discípulos, a gente vê ele falando para os discípulos, ele perguntou, vocês entenderam? Aí eles falam, entendi tudo. Ele então, bem-aventurados são vocês que estão compreendendo que o reino dos céus está sendo revelado para vocês. Não é exatamente assim, né, mas essa é a ideia. Bem-aventurados vocês que o reino dos céus está sendo revelado a vocês, porque os olhos de vocês estão vendo coisas que os profetas e homens justos não viram. Então você imagina, cara, Jeremias não viu essa revelação, cara. Isaías, Davi. O pessoal esperava uma promessa, olhava assim, mas eles viram, cara. Eles tinham uma fé na promessa, isso vem desde Adão, né? Olha, da Eva vai sair aquele que vai pisar a cabeça na cobra e tal. Então, a salvação sempre foi pela fé, sempre criando uma Jesus ele fala sobre Abraão, né? Ele fala que Abraão viu o dia dele e se alegrou, né? Tanto que é nessa hora que os fariseus querem matar ele, que eles falam, você não tem nem 50 anos, você tá falando que viu Abraão. Aí ele fala, antes de Abraão existisse, eu sou. Pois é. Aí ela falou, não estão nem sabendo de nada, cara. Então, o pai olhou pra mim e falou, vamos criar a nossa imagem. É sensacional. Só dessas parábolas que o Vitor leu aqui, essas 3, a gente tira uma lição imensa. E já pode anotar que é a próxima pregação essa aí. Você vê 3 situações ali e falando de resgate. De resgate de Deus resgatando o pecador. E eu vejo que ele, como o Vitor falou, o filho, o pai não vai atrás, ele volta por si só, ele se arrepende e volta. Só que a gente vê que uma ovelha, a gente até falou que ela poderia estar machucada e tudo mais, ela não conseguia voltar, ela precisava que alguém fosse até ela e trouxesse ela nos ombros. A moeda, ela é uma moeda, ela nem sabe que ela está perdida. Ela não vai simplesmente ela não vai fazer igual o filho, tipo assim, eu preciso voltar. Ela é uma moeda. Então essa moeda é aquela pessoa que está no mundo, mas ela nem sabe quem é Jesus, ela nem sabe que está perdida, ela está voando e alguém tem que revirar a casa, cara, e achar ela. É verdade, ela nem sabe, né? Ela nem sabe. Ela nem sabe que ela está condenada. Exatamente. Você vai pregar para uma pessoa dessa, você tem que voltar do começo. Você acredita em Deus? Acredita, tá bom. Você sabe que você está condenado, né? Mentira. Pois é uma boa notícia agora, calma. Essa é a moeda. Essa é a moeda. Completamente morto e nem sabe. Nem sabe, cara. E nem sabe. Nem sabe. Agora, a ovelha, ela até sabe, mas ela não consegue voltar. Precisa de alguém. Tá machucado, precisa de uma ajuda. Agora o filho, o pai não vai lá atrás. Isso que é interessante. Ele sabe o caminho. Ele sabe o caminho de volta. Ele sabe o caminho. Você vê,
a quantidade de coisa que tem nas entrelinhas, cara. Você começa a pensar, parar, falar, cara, olha isso. É muita coisa. É muita coisa. Você sente voltar daqui um mês pra ler isso aqui de novo, mais outra. tem mais coisa, entendeu? É doideira, cara. Se a gente pegar e tem gente que fala, consome uma pregação só em cima do irmão mais velho, por exemplo, e começa a aparecer mais e mais coisa, e sentimento interno, e vai, vamos, quem é o pai agora? Você começa a se colocar no lugar do cara, Você começa a se colocar. E a gente tem essa mania de sempre, é que a gente quer se colocar no lado bom da história. Né? Quando a gente vê o dando errado, a gente fala, ó, eu sou o oposto. Igual o Davi e Golias, todo mundo fala, derrubar o gigante, não sei o quê, mas às vezes quem está atrapalhando a nossa vida é nós mesmos. Tipo, a gente tem que derrubar o seu próprio gigante. Seu próprio gigante. Igual, é interessante isso daqui, né? Você se colocar no lugar do personagem da parábola, às vezes viajar. Tem uma música que eu vi esses dias do Felipe Valente, Canção de Quem Fica, acho. Você vê que ele baseia, essa pessoa que fica é o pai, entendeu? Então ele fala que, nossa, essa música, depois você procura. Então ele vê que ele descreve o pai, tipo, falando, olha, eu guardei o anel, o cheiro da tua roupa tá no teu quarto ainda. Aí você vê, cara, é verdade, né, mano? Imagina o sofrimento desse pai, cara, saber que o filho tomou uma má decisão, pode morrer, o caminho que ele tá sendo levado é morte. Ele tá lá, cara, tá andando pela casa, passa, tipo, vai jantar, fala, nossa, meu filho tá ali, cara, o que ele tá fazendo agora? O que tá acontecendo com ele? E são coisas que a gente precisa se colocar no lugar. Quando o legal de Jesus apresentar uma história é que a gente consegue, igual você falou, a gente consegue imaginar, não só imaginar, é se colocar no lugar. Aí a gente começa a ver o tamanho do amor mesmo do pai. Você consegue quase que ver a imagem. Assim, cara. Você começa a ver realmente o tamanho do amor do pai, que apesar de toda dor, todo sofrimento, toda tristeza, ele falou, não, eu amo. A gente vê isso em Jesus, pô. Apesar de toda dor, toda tristeza, todo sofrimento, ele não, eu amo, vou fazer. Eu amo mesmo. E a gente vê que Deus ele fala na Bíblia que ele deseja que todos os pecadores sejam salvos. Então a gente vê esse desejo dos pecadores reconhecerem, se voltarem, se arrependerem, fazer igual esse filho. É um anseio que Deus tem e parece que ele espera um dia poder ver essas pessoas fazendo isso. A gente sabe que não acontece com todas, mas é o desejo de Deus. Sim. É Mateus, né, que tem... Você estava falando de Mateus aqui em off. Tem um monte de parábolas, acho que é o que mais tem parábolas, né? Eu acho que mais tem é Mateus, né? Eu estava procurando uma aqui. Mateus 24, ele fala sobre... Os discípulos fazem a pergunta e ele começa a falar sobre o fim dos tempos, né? E ele começa a falar de vários sinais ali, vários e vários sinais. E o interessante é que, como se não bastasse, no seguinte, que é Mateus 25, ele fala das 10 virgens. Ele fala das 10 virgens, meio que para complementar aquilo que ele já estava falando. Aí a gente vê que... Aí ele fala, vou até ler. O reino famosa também, né? Essa é bem famosa. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleos e vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou para chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saia para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas compraram o óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram as outras e disseram, Senhor, abra a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não os conheço. Portanto, vigiem, porque não sabe nem o dia e nem a hora. Então, Jesus ele traz vários sinais dos fins dos tempos. Ele fala o que vai acontecer, ele fala até quando vai acontecer. E no capítulo 25 ele exemplifica. Ele fala, vocês têm que estar preparados. Vocês têm que estar preparados, porque se vocês não estiverem preparados, o noivo vai chegar e vocês vão ficar para fora. E ele ainda mostra as outras batendo na porta e fala, não tem mais tempo. Te conheço. Não te conheço. E é outra que é riquíssima também, né? Tipo, ele não só exemplifica o que ele está falando, mas ele complementa. Tipo, você vê então que o reino dos céus, a vinda do noivo precisa ser anunciada. Porque quem que falou que o noivo está vindo?
Não foi o próprio noivo, né? Falando na terceira pessoa. Gritando, né? Tem alguém gritando. Ó, o noivo tá vindo. Tá vindo. A gente pode pensar, poxa, parece o trabalho que João Batista fazia, né? Olha, eu tô anunciando quem tá vindo, que é maior do que eu. Ou o que os pregadores têm que fazer mesmo. Aí a gente vê as virgens, tipo, Jesus ele meio que relaciona, né? A você ter o azeite com ele te conhecer. Porque quem não tinha o azeite Ele ficou pra fora, estava com a lamparina apagada, ele não conhecia. Então uma coisa meio que está relacionada com a outra. Então a gente começa a ver, cara, se o azeite é conhecer, o azeite é justamente isso, cara. É ler a palavra. Não entendi, Jesus, me explica. É orar, para você poder falar com ele. É jejum, você está mais sensível. E às vezes a gente sempre, às vezes não, sempre te relaciona o azeite com a unção e poder e dons. E é também o Espírito Santo. Mas só que a gente vê que no fim dos tempos, Jesus fala que muitos falam, vieram meu nome, preguei, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele fala, eu não os conheço. Não conheço. Então, porque é relacionamento. É relacionamento. É relacionamento. Aí tem gente já que fala que aqui ele está falando sobre os judeus e sobre quem não é judeu. É outra parábola também que tem um monte de tem um monte de interpretação. Tem uns falam aqui que é a igreja, que uma parte da igreja vai entrar com Jesus e a outra ficou para fora. Outros falam que não, que a igreja já está com o noivo e quem está chegando aqui é os judeus. E a gente vê que depois, mais para frente aqui, tem o julgamento das nações, que é o juízo final que vai acontecer depois dessas pessoas que ficaram para fora. Mas o bom é que assim, as parábolas, apesar de, por serem histórias, você poder se colocar no lugar delas, isso abrir para muito entendimento, elas sempre têm um princípio básico que é inegociável. Não interessa se o cara está pensando no judeu, não interessa em quem que ele está pensando. É inegociável. O que a parábola fala? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vigilância. A gente pode tirar 30 lições aqui, mas a mensagem principal, que é inegociável, que Jesus estava passando, era vigilância, obediência. Você não sabe o dia, você não sabe nem a hora. Essa é a lição. Ah, mas como que eu vou permanecer vigilante? Então pode ser que aqui você consiga tirar lições. Olha, é relacionamento, então, é manter o azeite. E, enfim, o que a Bíblia fala mais sobre azeite? Olha, é unção, então ela representa o Espírito Santo. Aí você começa a ter material para você poder entender um pouquinho mais como você vai fazer isso. Mas a lição básica é inegociável. É igual que a gente estava falando, as três que a gente estava falando. A lição básica é inegociável. A festa no céu para o pecador que se arrepende. E a obra é minha. Eu busco, eu converto, tal. Beleza, tem uma participação de Caim em si, mas quem faz a obra é Deus. É que a parábola ela tem um propósito, né? Para a gente entender a parábola, a gente tem que entender para que ele está falando isso. Qual é o objetivo? Porque se a gente não entender o objetivo, a gente começa a tirar a interpretação de qualquer canto e fala, eu acho que é isso aqui. Não, mas não é isso que ele está querendo dizer. Não é um assunto. Resumindo, a parábola ela tem o princípio, o objetivo principal, só que ela tem um bônus, né? Que é esse tanto de informação que a gente consegue tirar. Que a gente não conseguiria com Jesus só dando papo reto, né? Só a gente às vezes comete eu vou chamar um erro, igual a gente estuda muito, estuda teologia, estuda tudo mais, e a gente começa a querer que a nossa pregação seja muito técnica, cheia de coisa, cheia de isso, cheia de aquilo, e também, isso pode acontecer, tudo bem. Só que a gente vê que Jesus usava exemplos simples do cotidiano das pessoas que ali estavam. Então você está aqui pregando na sua igreja. Não é um pecado mortal você usar exemplos atuais. Por exemplo, pegar um carro, pegar uma massa de bolo ali. Na verdade é o que Jesus fazia. Só quer dizer, esse cara não sabe pregar não, esse cara é o que ele está fazendo. Cadê o resto? É exegese, né, mano? Entendeu? Ele pega o que ele quer passar e põe Jesus ali, né? Ele aponta Jesus. Tudo ele faz para apontar Jesus, mas se ele vai usar um quadro, o que ele vai fazer para exemplificar, para você entender e aplicar na sua vida? O importante é que no final das contas ele mostra Jesus. E é justamente o que Jesus fazia, né? Porque, cara, não tem pregador melhor que Jesus. Não, né? E quem tinha mais conhecimento que ele? Então a gente precisa sentar e aprender. Beleza, ler a Bíblia para aprender, para a gente viver, né? Básico, é alimento para a gente poder viver. Mas, cara, não custa nada a gente entender como que esse alimento era preparado, né? Então vamos tentar entender. A gente vê as parábolas, cara, elas sempre tinham uma mensagem principal e uma aplicação para a pessoa fazer. Era simples, era objetivo. Olha, você tem que permanecer vigilante.
Tô te contando todo o negócio aqui, mas tem que permanecer vigilante. Basicamente, ó, se você não entendeu nada, fica vigilante. E não é justamente esse o objetivo da pregação? A gente vem, pega um texto, expõe ele, mas a gente tem que ensinar a pessoa a aplicar na vida agora. E tem que ter um objetivo. E é o que Jesus fazia. Simples, com uma linguagem que as pessoas entendem, as pessoas da época entendiam. Entendia perfeitamente. Era do cotidiano deles. É o mesmo que a gente for dar um exemplo sobre internet, sobre cálculo, por exemplo, a gente vai entender claramente. Agora, se Jesus usasse a internet naquela época como exemplo, os caras iam ficar, o que é internet? É tipo a gente deixar só na ovelha, né? A gente precisa explicar, olha, o pastor de ovelha funcionava assim, funcionava assado. Tinha um aprisco era um cercadinho assim e tal, então precisa dar um contexto histórico, porque a gente não é judeu, né? A gente não sabe o que está acontecendo ali, então a gente não entende às vezes, né? Dependendo a gente está pegando que fala sobre cuidar de cabra, beleza, a pessoa vai entender, mas ovelha aqui no Brasil é muito difícil, cara. Não tem, igual a gente está lendo aqui na NVI, acho que sou NVI também. A minha NA. Também é nova, atualizada, né? É uma linguagem mais contemporânea, mais fácil de entendimento. Tem umas bíblias que são mais difíceis, você vai ver umas palavras diferentes, assim, e isso, às vezes, a pessoa não entende, não compreende. Então, o pregador ali, ele exemplifica e isso clareia na mente das pessoas. Sim. Isso é o trabalho do pregador. Exatamente. Isso é o trabalho do pregador. Tem uma outra parábola, eu estava lendo aqui, o vento bateu e ficou nela. A parábola do jovem rico, né? A parábola do jovem rico é muito legal, que a gente vê uma pessoa que não quis. Igual a gente está falando aqui de pessoas que foram resgatadas, foram salvas, pessoas que retornaram, e a gente vê um cara que simplesmente rejeitou Jesus. Ele entendeu o que tinha que fazer e falou, tá bom, muito obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. Exatamente o que ele fez. Jesus falou, tá bom, você faz isso. Olha, eu sou justo, eu faço tudo. O que eu preciso para entrar no reino dos céus? Vende tudo que você tem e dá para os pobres. E me segue. Aí ele olhou e ficou triste. É um cara que amou mais a riqueza daqui do que o tesouro do céu. E quanta gente não é assim, cara? Quanta, principalmente no nosso tempo, né? O orgulho, o humanismo, acho que toma conta da nossa geração, né? E a gente vê que esse perfil de pessoas assim que não abrem mão das suas coisas, não querem a Deus, é cada vez mais comum, cara. Não adianta você conversar com uma pessoa, a pessoa, Deus é Deus. Não precisa. Agora, não precisa, eu tenho meu emprego, eu tenho minha vida, eu tenho isso, eu vou perder tudo isso. É que a gente não entende o peso do que vem depois. Né? Sim. É isso aí, então. As parábolas, cara, é muito legal para o novo convertido ler as parábolas, porque é fácil de entender. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu gostava disso porque eu li assim... Tem um exemplo já, né? Tem um exemplo, igual ele falava o que ele queria falar e ele trazia um exemplo. E a gente vê que Jesus usou isso várias e várias vezes, o tempo todo no Novo Testamento. E Jesus, o cara mais sábio, mais inteligente, mais, tudo que ele tinha ali de bom. E ele usou exemplos simples e olha o estrago que fez no mundo. Virou um mundo de ponta cabeça com esses ensinamentos. E até hoje a gente está aqui e as parábolas estão na nossa mente, no nosso coração, e a gente consegue ser guiado por elas. E a gente até escolheu esse tema justamente por isso, para trazer também a linguagem de Jesus. Igual a gente trouxe Jesus no Antigo Testamento, o Jesus histórico, o Jesus profético, tudo que aconteceu, o Jesus homem, que é o Jesus homem, a humanidade de Cristo, que aqui inclusive tudo isso que ele estava fazendo era como homem, e a linguagem que ele usou, o que ele fazia. E você falou aqui, um terço do que ele falava era isso. Então, é muita coisa. Se você pegar a Bíblia igual a minha, que é em vermelho assim, você vai perceber que é um terço, 30 e poucos por cento é ele falando em parábolas. Então, a linguagem dele, a gente vai vendo Jesus falando, Jesus sentindo, Jesus sofrendo, Jesus sendo exaltado, um Jesus completo. Então, quando a gente chega no dia 25 que Jesus nasce, a gente espera que esse Jesus completo nasça no seu coração, e não apenas um símbolo, né? Sim, um senhor distante, né? Um mestre distante. Não, cara, é o nosso irmão mais velho, cara. Só que não igual ao da parábola. Né? O melhor, bem melhor. Bem melhor. Perfeito. É isso aí, então. Quer complementar alguma coisa? Cara, complementar mais é só... A gente tinha que sair lendo todas as parábolas, né? Pra poder ser um negócio bem detalhado mesmo. Mas aí é 5 dias de podcast. Né?
Maratonar, tem que maratonar as parábolas. Não, as parábolas de Jesus é maravilhoso. Os evangelhos são maravilhosos, né? Porque é o que você falou, né? É onde mostra o Jesus homem, o Jesus humano, cara. O Jesus enquanto ele andou aqui. Então, tipo, a melhor maneira da gente conhecer Jesus, como que ele pensava, como que ele agia, como que a gente precisa pensar e agir, é ler nos evangelhos. E aí, 1/3 do que a gente vai aprender é parábola. Isso aí. E uma coisa que eu lembrei agora também, que as parábolas não é uma particularidade só de Jesus, né? A gente vê outros eventos na Bíblia acontecendo. É comum da época, né? Era uma maneira comum de ensino na época. Tem aquele exemplo de Natan e Davi, né? Chega a ser engraçado, né? Que ele fala, tem um homem que ele fez isso e isso, ele matou tal pessoa, e não sei o que, e Davi olha pra ele e fala, esse homem tem que morrer. Ele tinha várias ovelhas, aí ele tinha um homem que só tinha uma, ele roubou uma e matou o homem. Ele matou o homem ainda, esse homem é digno de morte. Pois esse homem é digno de morte. Aí ele fecha, esse homem é tudo. Rapaz, isso aí é um tapa na muleira de Davi. Se fecha, caiu o Salmo 51. Né? Salmo 51, depois dessa aí não tem como... Mas é isso aí, Vitão, valeu. Valeu, eu agradeço. Compartilhar isso aí com a gente, é um tema legal de se falar. E é isso aí. Pessoal, que você chegou até aqui, leia as parábolas, cara. Leia as parábolas, leia o Novo Testamento, leia a Bíblia. Igual não tem segredo, Jesus está aqui, ele falou que para ter vida eterna é conhecer a ele. Não. E a gente conhece a ele lendo o que ele falou pra gente. Ele se revelou para nós através da Bíblia, de várias e várias formas. E as parábolas é uma dessas. Semana que vem nós temos o último episódio do especial de Natal e é a volta de Jesus, Maranata, vivendo Maranata, e a gente vai pegar esse Jesus completo aí. E aí sim você pode comemorar o Natal e dar um Feliz Natal, porque aí Jesus sim, nasceu com entendimento, né? Com entendimento, entendeu? E a nossa oração é que realmente Jesus nasça no coração de cada um, sim. Que Jesus apareça para você e que esse vídeo sirva para você se alimentar e aprender de Jesus. E é isso aí. Curte esse vídeo, comenta, compartilha, manda pra família, pros amigos, pro patrão, manda pra todo mundo. E você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Um abraço e até a próxima.